Fala galera, tudo certo? Lucas Peperai do canal Peperai Hardware de volta com mais um vídeo. E não, esse não é um vídeo duplicado. Ontem eu tinha postado o review de uma placa B350 chipset da AMD. Essa aqui é uma placa B250 com chipset da Intel voltada para os CPUs de sexta e sétima geração. Então hoje nós vamos conhecer a placa-mãe Asus Prime B250M Plus BR. O final BR indica que é uma placa nacional. Embora os componentes sejam importados, a placa é montada no Brasil pela Foxconn lá em Manaus, ok? Eu trouxe essa placa para o canal porque eu acho que ela tem um custo-benefício bacana para quem vai montar uma máquina hoje com Pentium de 4560, com Core i3 7100, 6100 ou Core i5 7400, ou seja, CPUs bloqueados, afinal a placa não faz overclock. Está custando hoje cerca de R$ 465 e tem recursos bacanas que nós vamos explorar ao longo desse review. Bom, então como de costume, vamos começar pela caixa do produto, que não é algo importante, mas pô, é legal ter uma caixa bonita, né, cara? Especialmente para quem gosta de guardar as caixas aí depois que monta o PC. Conheço várias pessoas que fazem isso, tipo, até eu, na verdade. Então a caixa tem artes bem feitas, né? Ela é bem simpática. Aqui na parte da frente você vai ter a tecnologia 5 vezes proteção. Então são 5 recursos que a Asus traz aí para proteção dos slots PCI, slots de memória, LAN, componentes críticos, sistema de alimentação do processador e componentes ali do painel traseiro. Na parte de trás, principais recursos, principais destaques da placa, uma foto dela e apontando ali as principais características, ok? Então, abrindo a placa, nós temos ela bem embalada, com plástico antistático, componentes que acompanham extremamente simples, nós temos apenas um guia de instalação, não tem um manual completo, DVD de drivers, espelho traseiro, 2 cabos SATA e os parafusos para os 2 slots M2. Então falando da placa-mãe em si, pessoal, micro TX, padrão 24,4 por 24,4 centímetros, PCB da placa fabricado aí num tom escuro, com linhas vermelhas em alguns detalhes da placa, como por exemplo ao redor do socket e nos dissipadores do VRM e dissipador do chipset, ok? Inclusive o dissipador do VRM tem um visual aí que parece um alumínio escovado, cara, achei bem bonito, ok? O socket é o mesmo da geração passada, LGA 1151, você pode usar o CPU Skylake aqui normalmente, assim como o CPU Kaby Lake nas placas de sexta geração, desde que você faça um update de BIOS, ok? Furação do cooler segue o padrão aí já de longa data, então se você usa coolers aí em 1150, 1156, 1155, a furação é a mesma, você consegue utilizar o seu cooler, salvo se o fabricante informar que você não pode usar o cooler aqui, teve problemas aí de processadores entortando, inclusive eu tive esse problema com o meu Core i3, cara, desentortei com a mão mesmo e funcionou normalmente, cara. VRM digital, 6 fases, Digi Plus VRM, uma tecnologia da Asus, você tem aqui o recurso EPU, Energy Processor Unit, que é um processador on-board, digamos assim, que faz otimizações para economia de energia. Você pode ativar ou desativar esse recurso diretamente aí na UEFI BIOS, ok? Slots de memória, nós temos aqui 4 slots DDR4 que permitem até 64 GB de memória na frequência de 2133 e frequência de 2400. 2133 para CPUs Skylake, 2400 para CPUs Kaby Lake. E você não pode usar módulos de memória de frequência superior. Aliás, você até pode, mas o seu módulo só vai trabalhar até a frequência máxima de 2400. Eu fiz esse teste com módulos de 3200 e foi exatamente isso que aconteceu. Bom, opções de conectividade e armazenamento. A placa conta com um header USB 3.0 na parte lateral da placa para você conectar aquele cabo que vem do seu gabinete e usar 2 saídas USB 3.0 na parte frontal, ou uma em alguns gabinetes. E você tem lá na parte de baixo 2 USB 2.0 para você conectar um cabo do seu gabinete ou algum cooler, alguma coisa que use a conexão 2.0, ok? Nós temos aqui 6 portas SATA, 6 gigabits nativas do chipset, todas na posição vertical. Eu não sou muito fã de portas na vertical porque dependendo da posição você acaba
ficando um pouco difícil de conectar o cabo, especialmente se você tem uma placa de vídeo longa. Justamente o que acontece aqui, algumas dessas portas estão ali na reta da placa de vídeo, mas tudo bem, dá para usar aqueles cabos SATA em ângulo de 90 graus, normalmente, e dá para você também usar as outras portas SATA da parte de baixo. Eu acho que para esse nicho de placa é bem difícil o usuário usar 6 SATAs, ainda mais pelo fato de você ter M2 aqui, dá para usar SSD M2 também. A tendência é que esses dispositivos comecem a baratear e se tornem um padrão daqui para frente, né? Assim como o SATA se tornou um padrão diante do IDE depois de um tempo. Então nós temos, surpreendentemente, nessa placa, né, uma placa intermediária, 2 M2, galera, 2. Esse que está aqui mais em cima é um M2 de alta velocidade, ele trabalha apenas no modo PCI Express 3.0 X4, largura de banda máxima teórica 32 gigabits por segundo. Eu fiz um teste mais uma vez com SSD de altíssimo desempenho, um Samsung Evo 960 M2 NVMe, e consegui atingir aí 3.100 e poucos megabytes por segundo de leitura sequencial, e escrita sequencial também bem próximo da taxa máxima do SSD, tá? A segunda M2 é um pouco mais lenta, ela trabalha no modo X2, ou seja, tem a metade da banda, né, 16 gigabits por segundo, e trabalha também no modo SATA, ok? Voltei a fazer o teste nessa porta, eu consegui aí mais ou menos a metade do desempenho. Então, se o seu SSD M2 alcançar essa faixa dos 1.700, 1.600 megabytes, então você pode usar nessa porta sem nenhum problema, que não vai haver gargalo. Mas, claro, se você vai usar apenas um SSD, use na primeira porta, aqui na parte de cima. Inclusive, ela é chamada de porta 2, tá? Mas é a porta que está mais em cima aqui. Essa é a de alta velocidade. Se você for usar o Intel Optane, então você tem que usar obrigatoriamente nela, e na segunda porta aqui embaixo você pode usar um SSD M2 NVMe normalmente, ok? O arranjo dos slots PCI Express são extremamente simples, né? Dado o nicho da placa, o objetivo dela, nós temos 3 slots. O primeiro sempre usa para placa de vídeo, tá? É o mais rápido, é o completo, PCI Express 3.0 X16. O último PCI Express X16, ele é fisicamente X16. Se você olha por trás da placa-mãe, ele é eletricamente apenas X8, mas operacionalmente apenas X4, tá? Dá para fazer Crossfire, não dá para fazer SLI. Essa é uma limitação de placas básicas. Para fazer SLI, ou para fazer overclock, ou para usar módulos de memória de frequência alta, você tem que comprar uma placa melhor aí, como uma Z270 ou Z170, por exemplo. E nós temos o slot X1, que você pode usar aí, por exemplo, uma placa de áudio normal, tá? No último slot X16 dá para usar SSDs PCI Express, como por exemplo o Predator, que eu fiz review aqui em 2015, ok? As conexões do painel traseiro seguem a simplicidade do chipset do projeto. Nós temos aqui 2 USBs 2.0, 4 USBs 3.0 e não há 3.1. Uma das 3.0 é reversível, tipo C, e tem um output de 3 amperes para você fazer um carregamento rápido. Nós temos 3 conexões de vídeo, DSUB, DVD e HDMI, que pode ser usado com toda a linha de CPUs Intel Core, né, os Pentiums também, porque eles têm GPU integrada. Esse é um diferencial que a plataforma Intel traz em relação ao Ryzen. O Ryzen 3, 5 e 7 não tem vídeo integrado, então as placas que você usar com os Ryzen, você não vai poder usar as conexões aqui por qualquer motivo que seja. E nós vamos ter aqui também a rede Gigabit, controlado pelo controlador muito bom da Intel, o i219V, e áudio integrado de 7.1 canais, Realtek ALC 887, ok? Eu disse em algumas ocasiões que a ASUS geralmente não quer entregar o produto mais barato, e sim o melhor produto. Existem exceções, não que esse produto seja ruim, mas é um produto bom com um preço bacana, cara, um ótimo custo-benefício entre as B250. Isso nem sempre acontece. Então, como eu falei para vocês, B250M Prime Plus, aliás, Prime B250M Plus BR, custa hoje no Brasil cerca de R$ 465, é um preço legal nas B250. Tem opções um pouco mais baratas, que obviamente são mais simples, da própria ASUS, por exemplo, eu posso citar aqui a B250K por 419, é mais ou menos uns R$ 50 a menos. Ela vai ter menos slots de memória,
não vai ter dissipador no VRM e ela vai ter um áudio mais simples. No caso do dissipador no VRM, você não vai fazer overclock mesmo, mas é bom ter um dissipador para manter a temperatura um pouco mais baixa, tá? E se você quiser espremer um pouco mais o seu orçamento, dá para colocar uma H110, você vai ter H110M, CM, CS, BR, e aí você já acha por menos de R$400, cara. E suporta normalmente CPUs Kaby, inclusive a ASUS me informou que as placas já estão vindo atualizadas. Agora tem que ver se o lote que você vai comprar é um lote antigo desatualizado ou um lote novo atualizado. Então, meio que ainda entra nessa questão aí, né, de se tá ou não atualizada. Mas enfim, a minha opinião, pessoal, sobre placas B250 é a seguinte: são placas bacanas para você usar com CPUs normal, da Intel bloqueado, Pentium 3 e 5, até os i7 bloqueados. Você vai comprar um CPU destravado com K para fazer overclock? Esquece essa placa. Z270 é a placa para você. Por mais que você não vai fazer overclock hoje, não faz muito sentido comprar um CPU K com uma placa dessa, tá? A placa tem uma série de limitações. Como eu falei, clock de memória até 2400 não te permite fazer upgrades de clock de memória, não dá para fazer overclock no CPU, não tem suporte a RAID, não tem USB 3.1 no caso dessa placa aqui, não dá para fazer SLI também. Como uma placa básica, já atende bem. Um cara mais exigente, recomendo partir para uma solução um pouco mais cara da Intel, ok? E por isso que eu não concordei com aquele posicionamento da B250F da ASUS que eu fiz o review. Porque ela é uma B250, tem todas as limitações que essa placa tem, mas ela é gamer, ela é tunada, tem RGB, é uma placa, pô, realmente bonita. Mas tem essas limitações. A gente sabe que é um fato que as pessoas compram placas também pela beleza. Tem pessoas que equilibram 50% beleza, 50% recurso. Às vezes a pessoa até olha mais para a beleza do que para os recursos. Não estou criticando essas pessoas, mas estou apenas mostrando para vocês que por mais que a B250F é muito bonita tunada, ela também tem limitações dessa aqui, que custa quase R$300 a menos. Bom, pessoal, então, considerações finais acerca dessa placa. B250M Plus BR da ASUS é uma concorrente muito bacana para você considerar comprar no caso de decidir aí entre uma B250. Tem bons recursos que vão atender perfeitamente o usuário comum. Tem um visual até que legal, cara. Tem um visual com LEDs, não é RGB, mas é o LED vermelho que combina com a ideia aí da ASUS. Tem uma iluminação aqui na parte de baixo, né? Então não é totalmente apagado como algumas placas. Eu sei que as pessoas realmente estão procurando por isso agora, ok? Então é isso. É uma placa legal, num preço legal, que eu recomendo para vocês. Se tiverem mais alguma dúvida sobre ela, posta aqui nos comentários. Estou aqui à disposição de vocês. Um grande abraço a todos e até mais.